Nascer é um processo esquisito em todas as espécies de animais, principalmente a nossa, né? Mas alguns bichos possuem métodos esquisitíssimos de dar à luz aos seus filhotes. E o vídeo de hoje, bom, é sobre esses nascimentos pra lá de estranhos. Mas primeiro, não esquece de deixar o seu like bacana pra ajudar a gente. Também não esquece de se inscrever no canal pra fazer parte da família. Afinal de contas, o seu apoio aqui no canal é importantíssimo. E olha, não esquece também que fazendo isso você não vai perder nenhum conteúdo aqui que eu posto, tá bom? E se preparem, meus queridos, porque aqui vão os 8 animais que nascem de formas muito estranhas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Cavalo marinho. Cavalos marinhos são esquisitos só pelo fato de estarem no mar, que é de onde a maioria dos animais estranhos habitam, né? Mas eles também possuem métodos reprodutivos e de nascimento bem esquisitos. Mesmo que seja a fêmea que de fato ponha os ovos, não é ela quem os fertiliza. Essa função, claro, é do macho, né? O que acontece é que os cavalos marinhos fêmeas não possuem uma bolsa de nascimento igual a maioria dos animais. Por conta disso, ela consegue sim criar os ovos, mas ela é incapaz de fertilizar eles. Então, ela conta com o macho da sua espécie, que por algum motivo possui a bolsa no lugar dela. E lá eles ficam até eventualmente nascerem. De certa forma, os cavalos marinhos dividem a função da gravidez. E depois de uns 20 e poucos dias, o macho dá à luz a uns 1000 minúsculos cavalos marinhos, que eventualmente vão repetir o processo. E olha, é um processo fora do normal completamente, não é, meus queridos? E é bem inovador, né? Quem sabe aí outras espécies começam a evoluir e chegam nesse padrão. Cabeça de martelo. Os tubarões cabeça de martelo não se reproduzem do mesmo jeito que a maioria dos peixes faz, através de ovos externos e fertilização. Eles dão à luz igual a gente, já que não são ovíparos. Isso significa que suas crias nascem vivas e prontas para nadar. Porém, eles possuem uma carta um tanto quanto estranha na manga. O primeiro caso registrado do que eu vou contar aqui para vocês aconteceu em 1999, em um zoológico do Nebraska. Um tubarão cabeça de martelo fêmea subitamente, sem contexto algum, deu à luz a um filhote apenas, o que é estranho quando se considera que eles produzem várias crias de uma vez só. A parte mais estranha da situação é que não somente ela era o único tubarão no aquário inteiro, como também não havia passado tempo bastante fora do aquário para ter tido a chance ali de reproduzir com outro tubarão macho. Ou seja, o tubarão teve um milagre santo, ou quase isso, né? Tá bom, não foi nem um pouco perto disso. O que aconteceu foi algo que ninguém esperava: a partenogênese. Partenogênese envolve a criação do que é basicamente um clone genético de você, e ocorre sem necessidade de fertilização ou reprodução. Ou seja, você basicamente se clona. Não existem tantos animais capazes de fazer isso, e até 99 a gente acreditava que tubarões também não conseguiam fazer isso. Obviamente estávamos errados, mas vocês conseguem imaginar dar à luz a um pequeno clone sem ao menos se reproduzir? É no mínimo assustador e fora da realidade, né? Hienas. Hienas têm uma vida completamente difícil. Elas vivem em lugares bastante quentes, dividem carniça entre si, além de precisarem evitar predadores como os leões, né, que são muito maiores e mais fortes do que elas. E apesar de tudo isso, nem durante o parto elas possuem alguma facilidade, viu? Ô, vida difícil. Hienas fêmeas possuem uma quantidade maior de testosterona que as hienas macho. E isso não é algo necessariamente bom quando se trata de reprodução, né? Por conta disso, elas dão à luz através não de seus canais, mas do equivalente ao seu clítoris, o que é mais estranho ainda, um canal minúsculo chamado pseudoclítoris, né? Ou pênis, como também é conhecido. E isso é muito estranho, porque a gente não conhece muito disso da natureza. No caso, o canal é tão pequeno, de pouco mais de 2 centímetros, que os bebês hienas são basicamente sufocados até conseguirem sair dali. E muitas vezes são incapazes de fazer isso e acabam morrendo asfixiados, infelizmente. Essas mortes são frequentes e bastante comuns, viu? E o processo de nascimento das hienas é talvez o mais doloroso para a mamãe e os filhotes também, que nascem sufocados, dessa lista das pobres mamães aqui que eu tô mostrando pra vocês, viu? E olha que tem bastante coisa ainda. Canguru.
Como a maioria dos marsupiais, cangurus não possuem placenta igual a maioria dos outros mamíferos. Bizarramente, os animais nascem e crescem dentro da mãe nas bolsinhas que a gente está acostumado a ver. Os bebês nascem em um estado embriônico e vão crescendo aos poucos e poucos, absorvendo os nutrientes que suas mães fornecem, e uma coisa muito linda, né? Não são apenas os cangurus que passam por isso, mas eles são os maiores marsupiais do planeta, então demoram um pouco mais do que os outros para crescer. Apesar de ser uma gestação rápida de um mês, o bebê fica tanto, mas tanto tempo dentro da bolsa da mãe, que é basicamente como se ela ainda estivesse na gestação, né? Porque é uma gestação pós-gestação. Olha que loucura. É inconveniente, mas não tão inconveniente quanto o próximo animal que você vai ver nessa lista. Pipa-pipa. Se você tem problemas com coisas nojentas ou buracos, a famosa tripofobia, eu peço desculpas pelo que você vai ver e ouvir aqui, tá? E recomendo também que feche os olhos caso não goste de ver. O sapo pipa-pipa tem um processo de nascimento mais nojento e estranho que eu já vi. Essa é uma espécie de sapo que vive na América do Sul, principalmente no Suriname. Ele coloca ovos igual a todos os outros sapos, com a diferença extremamente desconfortável que ao invés de repousarem dentro da água, os ovos repousam diretamente sobre a mãe. Acontece assim. Primeiro, a fêmea obviamente coloca os seus ovos, que são recolhidos pelo sapo macho. Ele então os coloca sobre as costas da sapa, no qual seria equivalente a alguns pequenos compartimentozinhos. A fêmea então faz algo extremamente bizarro, que é criar uma pele sobre os seus próprios ovos, com uma cápsula protetora. Deu pra entender? Os ovos são incubados dentro dessa cápsula de pele criada pela mãe, e uma hora eles quebram e nascem. Quando isso acontece, os filhotes atravessam a pele criada pela mãe, claro, para enfim ficarem livres para viver normalmente e ter uma vida de sapo. Quem tem tripofobia sofreu com essa, mas eu vou falar, mãe é mãe, né, cara? Olha só que desenvolvimento. Eu falo assim, não, ó, muito arriscado a gente deixar aqui. Carrega comigo, não sei, não importa o sofrimento, mas vai estar comigo e vão nascer. Olha que loucura, né? Ornitorrinco. Ornitorrincos são animais meio esquisitos e eu já falei deles aqui em um outro vídeo, mas vale a pena falar de novo, né? Afinal de contas, quantos animais parecidos com mamíferos, porém que possuem patas e um rabo meio estranho? Enfim, é um animal muito estranho mesmo que ainda bota ovo, meus queridos. Pra vocês entenderem, existem outros mamíferos aquáticos, porém 100% mamíferos, né? Como baleias, golfinhos, e eles vivem debaixo d'água. O ornitorrinco tem o papel de evolutivamente fazer parte do único grupo de mamíferos do planeta inteiro que coloca e choca ovos, como uma galinha. Isso não ajuda em sua fama de ser um animal esquisito e diferente, já que até entre os animais que botam ovos, o ornitorrinco ainda ganha no quesito aparência. Como eu falei, né, corpo de castor, bico de pato e gingado meio diferenciado. Eu vou falar pra vocês, esse é um animal que toda vez que eu vou falar de bicho estranho, ele tem que estar presente, com certezaça. Agora vem cá, o que você acha do ornitorrinco? Coloca aqui nos comentários, vai. Girafas. Mesmo sendo fofinhas e inofensivas, as girafas são os animais mais hardcore dessa lista toda. Não contentes em ser uma espécie que batalha entre si, utilizando seu pescoço imenso como arma, as girafas decidiram que dariam à luz de uma forma meio doida, o mais doida possível. Primeiramente, a gestação de uma girafa dura não 9, mas 15 meses. Vocês conseguem imaginar carregar uma criança ali, um bebê, por 15 meses, mais do que um ano? Bom, quando elas finalmente estão prontas para dar à luz, elas não fazem isso deitadas ou em repouso igual a maioria dos bichos fariam, inclusive nós, né? Elas ficam em pé. E caso vocês nunca tenham visto uma girafa em pessoa, ou quer dizer, em bicho, precisa saber que elas são altas, tá? E elas empurram seus filhotes pra fora e eles caem, cara, que nem um blé, blue. Sabe quando você tá lá, sei lá, correndo e você dá aquela catada de cavaco e você só ouve? A vida passou, é mais ou menos o nascimento de um bebê girafa. Ele cai de uns 2 metros de altura sem saber o que aconteceu. Só que essa queda, é claro que é bastante pra fazer o cordão umbilical ali se quebrar ali, romper ou cortar, né, completamente. E até porque podemos dizer que esse é um processo evolutivo muito interessante. Afinal de contas, quem ia cortar o cordão umbilical, não é mesmo? A não ser a altura. Sensacional, gostei. Foi bom. Gostei. Pompilidae.
A Austrália é a casa de terror dos animais do planeta Terra, né? Pelo menos o homem ainda não foi pra Marte pra gente ver o que tem por lá. Bom, essa espécie de vespa ilustra exatamente o aspecto australiano de ver os animais, ou pelo menos de criar os animais, né? A Pompilidae, vespa-aranha, como é chamada, não gosta de colocar seus próprios ovos. Então, ela pede ajuda das aranhas pra fazer o trabalho por ela. No caso, pedir ajuda é mais meio que obrigar a ajuda, já que o processo da vespa é bem pesado, viu? Primeiramente, ela paralisa a aranha e segundo, ela põe os seus ovos diretamente em seu estômago. Ela não gosta de aranhas por perto, então melhor ter uma babá aranha zumbi pra cuidar dos seus ovos, né? Bom, você deve estar se perguntando, assim como qualquer pessoa, o que acontece depois que os filhotes, né, saem do ovo, pelo menos? É aí que tá, meus queridos. Nada mais nada menos, os filhotes não vão apenas sair do ovo, como também terão um banquete inteiro, que é aquela aranha. A aranha continua ali, prontinha para ser devorada, como primeira refeição para os bebezinhos vespas. Esse é um nascimento tão gratuitamente violento que me fez sentir pena dessas aranhas, viu? Quem diria que uma vespa poderia fazer tudo isso, né? Mas então é isso, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Já deixa aqui nos comentários qual desses animais você achou mais estranho ter nascido, tá? Tenho certeza que você escolheu algum. Não esquece que amanhã tem mais, por quê? Porque tem vídeo todo dia aqui no canal, é isso mesmo. Um abraço, fica bem e até amanhã, valeu!